Boa tarde, nossos queridos internautas. Estamos aqui com mais uma anda com você e com os nossos convidados especiais. Hoje nós temos como convidado especial um assunto muito interessante, uma pessoa que vai falar de um assunto muito interessante, e importante, mas que muita gente não liga muito para ele, mas é de extrema importância o que nós vamos tratar hoje para o seu futuro, para a sua saúde, para a saúde dos seus filhos. Estamos aqui com o Dr. Roberto Nicolas, que é cirurgião dentista, ortodontista, a gente chama ortodontista? Ortodontista, e que vai nos dar algumas dicas de como nós, alguns conselhos, alguns conteúdos importantes para a saúde, não somente do nosso corpo, mas a saúde dos nossos dentes e a saúde dos nossos filhos e dos dentes dos nossos filhos. Que, aliás, o corpo é uma máquina muito interessante. Um órgão do corpo adoecendo, os outros todos sentem as consequências. Então, queria que o Dr. Roberto saudasse os nossos internautas, as pessoas que estão nos vendo por alguns canais de TV, no YouTube. É um prazer estar aqui. Fala um pouquinho mais alto. Parte desse programa, ter como convidado. Ele estar participando é uma alegria muito grande. Então, eu queria começar perguntando, doutor Roberto, qual a importância de visitar o dentista e com qual frequência as pessoas devem visitar um dentista? Bom, a importância é que você vai manter a sua saúde bucal em dia e você não vai pôr a sua saúde em risco. Por que você diz que a saúde fica em risco se a pessoa não for ao dentista? Por causa das inflamações e infecções decorrentes a um mau hábito de higiene bucal, que muito pouca gente tem ideia que é a entrada mais rápida para o organismo, né? Para prevenção de doenças sistêmicas, prevenção de doenças cardíacas, controle da diabetes. Tem muitos pesquisadores que já estão relacionando partos prematuros, baixo peso de criança, a dificuldade em se controlar o açúcar e doenças cardíacas. Desculpa, alguma poeira levantou aqui. Então, isso aí é o que você se refere quando você fala de doenças sistêmicas? Doenças sistêmicas são doenças do coração, cardiopatias, diabetes, doenças que envolvem o sistema orgânico. E qual a correlação que tem? Por exemplo, de você não ir ao dentista. Aliás, você ainda não falou com que frequência deveria ir. Mas a frequência, se você tem a sua dentição em ordem, você visita regularmente os dentistas de 3 a 6 meses. A cada 6 meses ou a cada 3 meses? 3 meses. Isso foi convencionado há 6 meses, né? Há muitos anos. Uhum. Mas desde lá a odontologia mudou. Ela é mais preventiva, ela deixou de ser corretiva. Ela é mais preventiva. Então, se você diminui a tua visita ao dentista, você está prevenindo as doenças, você está prevenindo até gastar menos, né? Gastar menos, né? Claro. Uma coisa que eu queria lhe perguntar, aliás, por falar em prevenção. Eu tenho observado, quando eu tive filhos, as minhas filhas, eu dei a chupeta e aquelas chupetas ortodônticas, mas eu dei para elas até 1 ano de idade. Com 1 ano eu joguei a chupeta fora e mami, chupeta. Aí eu, já era. E acabou-se. Fez bem. Pois é. Mas eu tenho observado que as crianças de hoje, eu já vi as crianças de 3, 4, 5 anos na rua, eu fico com vergonha pelos pais, a criança chupando uma chupeta. E o que acontece também é que eu queria te perguntar sobre qual a idade ideal da criança sair da chupeta, qual o dano que a chupeta pode causar à dentição da criança. Primeiro vamos para essa pergunta e depois eu quero perguntar sobre mamadeira. Tá. A chupeta, ela tem que ser tolerada 1 ano e pouco, naquela fase oral da criança, né? Uhum. A partir daí, ela se torna já uma entrada de bactérias, né?
A chupeta não anda sempre na boca, ela cai no chão. E aquilo está levando bactérias para o organismo, né? A partir daí, ela vai começar, a criança vai morder a chupeta. Ela já tem dentes, ela vai morder a chupeta. Vai começar a ter problemas de fala, deglutição, mordida aberta, né? E os dentes quando ficam... E chupar o dedo? O dedo não é tão deletério que nem a chupeta. Quer dizer que chupeta é pior, então. A chupeta é pior. Ah, eu pensei que quando a pessoa chupava o dedo, ia chupando, os dentes iam isso ficando... tem o normal, né? A criança vive 20 horas por dia com o dedo na boca. Já com a dentição toda, ela vai criar uma mordida aberta, um defeito ósseo. Ela vai estar criando um defeito nela mesmo, da chupeta, não é? Agora vamos falar um pouco da mamadeira, né? Que criança também tem uma época que você deixa de dar a mamadeira, mas tem crianças que querem tomar achocolatado, querem tomar algum tipo de mingau, mamadeira açucarada. Tem algum problema isso para a dentição da criança? Muitos. O problema da mamadeira é que a mamadeira, o teor açucarado, né, do leite açucarado à noite, do achocolatado à noite, acalma a criança, né? Enche da saciedade. Mas o problema daquele açúcar que fica na parte superior da boca, na arcada superior, vai fermentar. Aí é lesão de cárie. O dente de leite ele não tem tanta proteção, tá? Então a cárie ela vai alastrar. Então tem já descrito a cárie de mamadeira. Quer dizer, a criança tem os dentes inferiores, a arcada inferior, só que os superiores estão todos lesionados por cárie. Então a criança já perde os dentes de leite antes da idade correta, né? Antes de erupcionar os definitivos. Os definitivos. E quais são os cuidados que uma mãe precisa ter, um pai, não só a mãe, precisa ter para uma criança conservar saudavelmente os seus dentes de leite? Bom, a ingestão de açúcar, isso é restringir. Pirulito, um veneno. Pirulito, chiclete açucarado, principalmente bala, que bala é fácil, né? Tem até nos faróis bala. A bala é 99% de açúcar. Né? Então a permanência do açúcar na boca, esse açúcar vai fermentar. E o açúcar como meio de cultura para a bactéria é excelente, né? E aí, quanto tempo leva mais ou menos para que a cárie possa ser formada numa criança? Não, e no adulto também, né? Aí vai variar, tem muitas variáveis, né? Se não escovar os dentes. Bom, você tem que se cuidar, né? Ter o hábito de higiene, escovar a boca assim que comer um alimento, passar de fio dental, visita regular ao dentista. Então, se você se previne, você tem menos chance de ter cárie. Tá? Isso eu queria lhe perguntar. Sobre... Você estava falando de fio dental. Fio dental. Fala quais são os hábitos saudáveis que uma pessoa deve ter diariamente para conservar os seus dentes. Bom, diariamente, escovação com um tempo, né? Não uma escovação rápida, aquela que faz muita espuma e nada. Passagem no fio dental, sempre preferir fio do que fita. Quantas vezes por dia a pessoa deve passar fio dental? Bom, assim que se alimenta. Todas as vezes que comer. Todas as vezes que comer. Tá? Dependendo do posicionamento dos dentes, você tem que ter mais ou menos cuidado nisso. Isso é certo que dentes mal posicionados, uma arcada dental feia, ela vai acumular mais alimentos e, portanto, a pessoa tem que ter um esforço maior e uma vigilância maior. Então, fio dental é mais recomendável do que fita dental? Sim, claro. Pelo formato dela, né? E pela habilidade que a pessoa tem. Vai ter, né?